Oiê! Vamos para o nosso terceiro dia. Hoje o tema é medo versus medo. Você sabia que a gente desde criança nós somos criados com medo de algumas coisas e esses medos parece que nos livra de algum mal, até mesmo da morte? Só que esse medo que a gente instala em nós, ele nos bloqueia, né? Nos distancia daquilo que a gente nasceu para fazer. E acaba criando uma barreira para que a gente realmente aproveite aí uma onda de prosperidade. A maioria das pessoas não pensam sobre si mesmas. E acaba que deixando invadir uma onda assim de toxinas, de pensamentos, de sentimentos, que acaba assim afetando a sua autoimagem. Então muitas pessoas são lindas, eu vejo mulheres lindas, maravilhosas, inteligentes, super mães, né, empreendedoras, e simplesmente chega alguém e diz assim: ah, tu é muito preguiçosa, tu tá vendendo esse negócio aí, tu não tem carteira assinada porque tu não vai arrumar um trabalho. E ela, por não pensar sobre si, ela acaba se invadindo dessa toxina, desse pensamento e realmente se sentindo uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que ela não é. E que se ela parasse a pensar sobre quem ela é mesmo, ela ia ver que essa toxina não chegaria ao ponto de afetá-la tanto. Uma coisa é certa, o medo é diferente da prudência, tá? Por exemplo, ao invés de a gente ficar metendo medo na criançada, né, do fogo, medo do fogo, medo, e que olha o fogo, vai queimar. Ao invés de ensinar esse medo do fogo, a gente precisa instalar um drive, a gente precisa mostrar um zelo pela vida à criança. E olha que diferença que vai fazer no resto da vida dessa criança. Ela, ao invés de ser uma criança medrosa, ela vai ser uma criança que ela vai manter a distância, ela vai saber lidar com fogo, ela sabe que não precisa chegar tão perto, não precisa encostar na pele, e ela vai seguir na vida com muitos outros desbloqueios na vida profissional, financeira, amorosa, pessoal, emocional. Eu te pergunto, o que é que você tem gerado para a próxima geração? Com seus drives, o que é que você está instalando nas crianças, a comunicação que você tem trago. Também não ensine a seu filho que dinheiro é sujo, porque senão a criança ela vai crescer e ela vai crescer um adulto com medo do dinheiro, vai sempre se livrar do dinheiro e provavelmente vai ter dificuldade na sua área financeira. Então, antes, né, de você ensinar qualquer coisa a uma criança, ao seu filho, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho buscado esse conhecimento porque quando eu tê-los, eu quero realmente ser uma mãe com o propósito de fazer ela serem vencedores e não pessoas bloqueadas. Então, antes mesmo de você ensinar algo para seus filhos, viva isso, né? Porque o seu exemplo, o seu comportamento vai gerar na criança, sabe, pelo seu exemplo, um aprendizado. Então, as suas palavras, elas até convencem, mas a sua atitude, ela vai arrastar. Eu, certa vez, vi uma criança lendo um livro. E eu, ai, que lindo, né? Só que eu percebi que a mãe, o pai, todas as noites tirava ali 1 hora para ler o livro. Então, a criança observou e começou a fazer igual. E aí você fala: meu filho, sai desse telefone, só quer saber de assistir no telefone, só quer saber de ficar no telefone. E quando você senta no sofá, o que é que você faz? Quando você senta pra comer, o que é que você faz? Na verdade, as crianças, os nossos filhos, vão ser aí reflexo de nossa personalidade, dos nossos comportamentos. A maioria das pessoas tem um grande problema que é falar antes de se tornar. E eu quero trazer pra você que se você age, se você tem atitudes, se você chega lá, você não precisa convencer ninguém, porque o seu resultado já é o bastante, né? Eu não ficava por aí dizendo que eu seria uma diretora, né? Eu não ficava saindo por aí dizendo que eu teria um carro rosa. E aí eu simplesmente ia lá, fazia o meu trabalho, fazia o que tinha que ser feito. E sim, me tornei uma diretora. E sim, conquistei o carro rosa. Então, antes de falar a gente precisa se tornar. Então, para falar para as pessoas que um negócio é muito bom, eu precisei experimentá-lo e fazer dar certo. Gente, o medo, ele é como se fosse uma semente que frutifica muito, muito, muito rápido.
né? E é a única coisa que você consegue deter essa semente de frutificar cada vez mais com pensamentos negativos, com críticas, julgamentos, comportamentos. O que é que você precisa fazer? Usar um agrotóxico. Que agrotóxico é esse, Lília? O enfrentamento. Sim. Você só vai aquebrantar um medo, você só vai aquebrantar um comportamento que é limitante, você enfrentando esse comportamento, enfrentando uma situação, e aí sim, com ações positivas, você vai conseguir cada vez mais ter o quê? Domínio, autoridade sobre aquela situação. Traz um exemplo, Lília. Vou trazer pra você. Eu tinha muito medo, muita vergonha de abordar as pessoas na rua, né? Às vezes eu chegava numa loja, eu via uma menina tão bonita, eu digo, ai meu Deus, será que ela usa Mary Kay? E eu ia embora. E aí eu com esse medo, com essa vergonha, o que é que eu fiz? Eu enfrentei esse medo. O que é que eu fiz? Na outra loja que eu fui, respirei fundo e perguntei, nossa, que batom lindo! Esse batom que você tá usando é da Mary Kay? E ela, não. Ah, sério? Tu já usa os produtos da Mary Kay? Ah, usa a base. Tu já ganhou um momento de beleza com a consultora? Não. Acabou de ganhar. Vamos só marcar aqui um horário no seu dia de folga que eu vou até você para você experimentar todos os produtos. E, gente, assim eu comecei a deslanchar meu negócio, a vender mais, a conhecer mais pessoas, a iniciar mais, a transbordar esse negócio para outras pessoas, porque eu enfrentei o meu medo de abordar, de conhecer gente nova, de perguntar, de elogiar, de falar. Então, você precisa tomar uma grande decisão, que é de enfrentar, de ir pra cima dos seus medos. Porque senão você vai passar uma vida toda tendo uma vida medíocre, vivendo como a maioria das pessoas vivem, por não enfrentar os seus medos. E existem, vou trazer pra você, 2 tipos de medo. O primeiro medo é o medo reflexo. É um medo que ele aparentemente já aparece na sua fisiologia. Não tem como você ter um domínio completo dele, né? Quando você tem medo de quê? De barata. Que você vê uma barata que você já faz. Na hora a fisiologia já mostra, né, que você tem um medo, é um reflexo. Então esse você não tem total domínio. Outro medo é o medo paralisante, né? Esse medo ele acaba que complicando as suas relações sociais, seus relacionamentos profissionais, conjugal, né, com filhos, pessoais, e também ele acaba trazendo um sofrimento psicológico, né? Acaba virando um tipo de tortura, né? Porque paralisa você diante de situações que para muitas pessoas elas têm como simples, e isso te paralisa diante de muitos desafios ou oportunidades. Se você não enfrentar os seus medos, que são os seus monstros, esses monstros se tornarão os senhores da sua vida e vão determinar toda a sua realidade, vão determinar todo o seu destino. Gente, o medo é que tem que ter medo da gente, não o contrário. Instale isso se você acredita e comece hoje a praticar isso. Se você tinha medo do escuro, enfrenta. Vai lá na cozinha que tá escuro, toma água no escuro, respira fundo e volta. Você vai ver que você enfrentou o seu medo, o seu monstro. E aí você vai enfrentar muitos outros no seu dia a dia, na sua vida. Sabe por que você tem medo? Porque o seu raciocínio ele é muito complexo e o medo é algo muito intenso. E aí ele acaba parecendo que é grande demais. Quando eu queria muito bater a meta do carro rosa junto da minha unidade, eu tinha um certo medo. Eu não enfrentava esse medo. E a partir do momento que eu entendi que esse medo era o que estava me bloqueando de fazer aquilo que eu nasci para fazer, eu enfrentei. E eu comecei a ver que não era um monstro, que não era aquilo tudo que eu colocava na cabeça. Eu fui enfrentando um desafio após o outro, um medo após o outro. E a grande conquista aconteceu de forma natural. Imagine o tanto de medo que uma criança tem quando ela começa a andar. O medo de cair, o medo de se machucar, o medo de decepcionar sua mãe. Assim como a criança, com a simplicidade da criança de levantar e tentar de novo, você precisa se libertar desses medos, com simplicidade. Você quer ser livre? Se sim, viva hoje intensamente. Faça o que tem que ser feito. Pare de procrastinar. Pare de deixar para amanhã as coisas e faça as coisas acontecer. Viva o agora. Pare de fugir. Pare de deixar para a semana que vem. Pare de deixar para segunda-feira. Faça agora. Então,
É isso, até o próximo vídeo. Beijo e até lá!